Secretária Jucá, eu vou ser bem objetiva. Eu trouxe algumas perguntas, eu acho que a senhora chegou a pontuar alguns programas relacionados à distribuição de renda, mas também à geração de emprego. Eu só queria registrar que ainda acho que é insuficiente, nós precisamos buscar mais recursos para atender. Só no estado de Minas Gerais é 1,5 milhão de pessoas desempregadas, né? E a senhora trouxe alguns dados sobre extrema pobreza e associou a extrema pobreza às mulheres. Então, no nosso estado também, a extrema pobreza tem recorte de gênero, é importante ter investimento, e aqui eu também deixo um registro que o estado hoje tem bilhões na mão, inclusive, à disposição para fazer um investimento maior na assistência, né? Esse recurso criminoso da Vale, que está na mão do governador Zema agora, é a oportunidade dessa secretaria gigante oferecer o mínimo de assistência nesse momento da pandemia. Mas eu vou trazer 3 perguntas que eu observei, se ela não trouxe, em relação ao Programa de Proteção da Criança e Adolescente, né, o PPCAM. O convênio vence hoje, né? Talvez a senhora puder dizer qual que é o prazo que vocês vão apresentar um novo convênio, um novo termo, porque os trabalhadores, as pessoas que estão nesse programa já ficam preocupados. E aí eu quero juntar isso ao Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e também ao combate ao trabalho escravo. Secretária, nesse mês, se encerra hoje, nós fizemos uma audiência aqui na casa. E a Clínica de Direitos Humanos da UFMG e de Uberlândia trouxe dados alarmantes de que o número de pessoas resgatadas em trabalho escravo no estado de Minas Gerais tem aumentado e é o maior do país. Eu gostaria de ouvir da senhora quais são as ações para proteger essas pessoas. Nós trouxemos aqui a Madalena, uma mulher resgatada recentemente do trabalho escravo, um trabalho doméstico escravo, e ela até hoje está sendo acolhida pela assistência social num trabalho quase que altruísta da assistente, né? Nós precisamos de política para combater o trabalho escravo, acolher e preservar a vida dessas pessoas que estão sendo resgatadas em maior número aqui no nosso estado. E também gostaria de mais uma vez, reforçar com a senhora, secretária, a mesa de diálogo e negociação permanente é um órgão responsável para mediar todos os casos de conflitos ligados à terra, ao meio ambiente, as pessoas. A mesa, ela precisa, talvez, ter mais eficácia, porque a gente ainda tem visto os conflitos fundiários no Estado ser uma participação ativa do Estado, no sentido de coibir ou de dar soluções para esses conflitos. E aí eu quero trazer aqui vários casos, a gente pode trazer agora a terra Chacriabá, a aldeia que foi incendiada, é um caso urgente da SEDES também fazer investimento, no sentido não só de reconstruir o que foi destruído, que são equipamentos do Estado, reconhecidos pelo Estado, mas também garantir a proteção dos indígenas que estão lá, que continuam sendo ameaçados. Outro caso são terras quilombolas, que também estão nessa mesma condição, secretária. Nós levamos casos de Uberaba, Itabira, e poderia passar a tarde falando de terras quilombolas que continuam sendo invadidas, e os únicos que protegem, que resguardam essa terra, são os próprios moradores, ocupantes e aldeados. Então, a mesa de diálogo, reforçar a mesa de diálogo, eu quero saber qual que é a perspectiva de futuro para a mesa de diálogo, porque, nesse momento, o atendimento da mesa não só é lento, mas também não consegue ter um posicionamento do Estado em relação aos conflitos. E aí, pegando a mesa de diálogo, eu quero trazer também, informando que o STF, e principalmente agora a Câmara Federal, também reconheceu, através do ministro Roberto Barroso, numa DPF 828, que suspende por 6 meses as ordens e medidas de reintegração de posse de áreas que estão ocupadas
antes da pandemia, acatando o pleito que sempre foi da Comissão de Direitos Humanos daqui do Estado, né? Não podemos despejar as famílias e jogar na rua. Então, é importante, essa orientação é a mesma que a OMS reforça, né? Fique em casa. Então, é indispensável, secretária, que o governo também se posicione nos processos de reintegração de posse. Antes mesmo que a resposta venha que a decisão é judicial, não é só judicial. A decisão de mandar a Polícia Militar despejar as famílias é uma ordem do governo, e nós precisamos que o governo também cumpra o que está previsto na posição do Supremo Tribunal e também da OMS. E a última pergunta, secretária, acaba que não é tanto pergunta, né, mas é mais ouvir o posicionamento do Estado em relação a esses temas: trabalho escravo, reintegração de posse, despejo zero, programa de proteção às vítimas. E, por último, a senhora trouxe no seu material falando sobre o programa Canto de Rua. Secretária, é extremamente importante essa política de cuidado para as pessoas em situação de rua, que só tem aumentado. Nós temos acompanhado o programa e ele vem ali sendo reafirmado mês a mês, né? Todo mês corre o risco de fechar, Eu gostaria de trazer aqui, não só o meu clamor, mas de toda a sociedade civil organizada que tem mantido esse programa, o fato do Estado... Tudo bom, Celise? Celise chegou aqui, deputado Celise. O Estado, o convênio do Estado é manter a Serraria Souza Pinto atendendo. Então, até ontem, a Serraria Souza Pinto só servia para fazer formatura, né? Formatura sim, formatura não. Não vai ter formatura agora, não tem como na pandemia. Então, nós precisamos manter esse programa, secretária, pelo menos um ano, para que o trabalho de excelência e reconhecido por Belo Horizonte, pela região metropolitana, permaneça e as pessoas não fiquem ameaçadas todo mês de serem despejadas para a Serraria Souza Pinto ficar fechada novamente. E, mais do que isso, nós precisamos de um planejamento da SEDES que consolide a política que hoje está na mão da Pastoral de Rua. Precisa ser política de Estado. Então, qual é a política, qual é o planejamento para ter espaço de acolhimento para a população em situação de rua? Secretária, acho que é muita coisa, mas é isso, né? Eu gostaria do posicionamento da senhora também em relação à aldeia Chacriabá. Ok, deputada Andréia. Vou passar, então, a fala para a secretária Elizabeth Jucá. Eu queria falar sobre o PPCAM. O PPCAM, deputada Andréia de Jesus, está vencido desde março de 2021 e o Estado está bancando integralmente esse convênio. Então, ninguém foi desassistido, o Estado assumiu essa questão. Nós estamos esperando que o governo federal volte a cofinanciar esse projeto a partir de agora, mas nós não deixamos ele ficar desassistido em nenhum momento, né? Então, nós assumimos essa responsabilidade. Quanto à mesa de diálogo, este ano, nós não fizemos, nós estamos seguindo essa recomendação e não houve este ano, nenhuma reintegração. A questão da mesa é exatamente cumprir essa determinação. E nós estamos determinando utilizando essa determinação. Minutinho, por favor. Acho que eu precisava esclarecer que a coordenação da SEDES na mesa é articular com todos os atores. A mesa é um processo de coordenação, de articulação com vários atores que sentam na mesa. São 24 representantes de todas as áreas e nós coordenamos esse processo. Então, a SEDES tem o papel de coordenação. Ela sozinha ela não resolve tudo. Então, eu preciso que, inclusive, todas as pessoas participantes vão para a mesa para a gente articular tudo isso. Tá? E aí, quanto à aldeia, eu vou deixar para depois, tá? A última resposta. Quanto à questão do migrante, eu acho que a gente evoluiu um pouco algumas articulações com a Acnur,
o Comitrat está voltando a funcionar. Nós tivemos uma assinatura do Pacto Federativo de Erradicação do Trabalho Escravo pelo governo de Minas. Nós também tivemos uma organização de uma campanha de prevenção ao trabalho escravo. A gente tem a participação do webinário, mas o que mais importante que nós estamos fazendo é um apoio institucional com o projeto Prevenção e Enfrentamento ao Trabalho Escravo Infantil no Estado de Minas Gerais, da OIT. Nós estamos em parceria com a OIT fazendo esse trabalho, com o desenvolvimento de um plano estadual para migrante e refugiado de Minas Gerais e trabalho escravo, com o Comitrat e agências internacionais. Então, isso para nós, a gente precisa disso para organizar nossas ações. E o fluxo de atendimento de todas essas demandas, né? Então, o que a gente quer é que esse trabalho com o Comitrat ele evolua mais, cada vez mais, e que constitua um grupo de trabalho para a gente definir as ações. Isso nós estamos tentando organizar. Deixa eu ver mais. Canto da Rua. O Canto da Rua, eu tenho um convênio de cessão da serraria conosco, tá? Que o prazo foi dia 10 de julho, para ela se encerrar. Nós estamos conversando e articulando. Existe um problema, porque hoje quem financia o Canto da Rua é a Prefeitura de Belo Horizonte, e parece que ela não vai continuar este financiamento, ela vai assumir parte desse trabalho. Então, eu preciso que todos esses atores se organizam para eu conversar com a Fundação Clóvis Salgado para a prorrogação deste convênio. Então, eu estou esperando um retorno para a minha conversa com a Fundação Clóvis Salgado. Paralelamente a isso, nós estamos conversando com a Pastoral para ver se a gente acha um espaço para a continuidade efetiva desse trabalho. Então, é uma construção de um espaço, de um terreno, que a gente possa desenvolver um trabalho semelhante ao Canto da Rua. Então, nós já estamos nessa articulação, mas ainda não foi nada definido ainda. A gente está no processo de conversas e de definições. Que nós entendemos, deputado, que esse trabalho é essencial nesse momento, que o acolhimento dessas pessoas é de extrema importância e que aumentou muito em todas as cidades médias e grandes do Estado de Minas Gerais e do Brasil como um todo. Né? Então, mudou, inclusive, o perfil. Né? Hoje tem famílias inteiras na rua. Então, isso, para nós, é matéria de prioridade. Então, nós estamos muito atentos a isso, tentando resolver esse problema. Deixa eu só dar uma respiração. Contra a aldeia. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho essa resposta aqui agora, porque... Deixa eu ver na minha lista aqui, tá, deputado? Tá. A realização e andamento, a mediação na execução da emenda federal, aquisição de terra para a aldeia nova do indígena Machacali, é esse? Não. Não? Não. Nós estamos falando do incêndio na aldeia Chacriabá. Chapiabá. No norte de Minas. Tá. Espera aí, só um minutinho. Aquela da escola? Da escola. Mas na escola. Tá. E... A gente está acompanhando pela CEPIR. A escola já... Tá? Segundo entendi. o cacique, os incêndios são reflexo de disputas. Contudo, isso precisa ser investigado para tomarmos qualquer conclusão. E acompanharemos a gente acolher e apoiar os atingidos. Mas eu posso mandar o requerimento, formular aqui até o final da Assembleia Fiscalista, a gente deixa a contribuição que eu acho que pode vir da CEDES, no sentido, inclusive, de proteger as aldeias dessa região. Está ótimo, ótimo. Mas obrigada, secretária. Eu acho que, de alguma forma, a senhora respondeu. Né? É importante o posicionamento do Estado em relação aos despejos. Sim. Sobre o programa da população de rua, secretária. É normal e é saudável que a Prefeitura de Belo Horizonte assuma a política. É importante que o Estado também tenha uma. Não, é isso que nós estamos falando. Não é um problema... Nós não somos... Aí, deputado, tem uma questão, como trabalhamos as 3 esferas de governo, né? A gente não atua no território, a gente atua apoiando as pessoas que atuam no território.
Então, o que a gente pode é tentar desenvolver políticas para atingir isso, mas nós não atuamos diretamente, porque eu brinco assim, que o dono do território é o município, e aí a gente tem que pedir licença para eles para entrar no território. Então, é essa conversa que a gente está tendo. Assim, então, tá? Então, nós precisamos de um plano estadual. Porque Belo Horizonte está atendendo os seus, mas aquela área ali atende a região metropolitana. Sim, sim. Então, aí, precisamos avançar no plano. Obrigada, secretário. Obrigada, deputado. Muito bem.